Fala galera, tudo bom? No último vídeo eu comentei sobre o planejamento financeiro e nesse aqui eu vou falar sobre reserva de liquidez. Alguns investidores já me perguntaram sobre utilizar a reserva de liquidez ou de emergência como uma reserva para oportunidades. Não confunda reserva de oportunidade com reserva de emergência. A reserva de emergência é algo para ser usado em emergências, tá bom? A reserva de oportunidade, que é aquele recurso em que, poxa, a bolsa caiu, eu quero aproveitar esse cenário, apareceu um novo fundo imobiliário que tem oferta pública, eu quero entrar. Esse valor é uma reserva de oportunidade, você vai deixar guardado na sua carteira de construção de patrimônio e ele não deve ter nenhuma relação com a reserva de emergência. E mais um ponto, investimento não é coisa somente de gente rica. Com R$30 você já consegue investir no Tesouro Direto. Existem fundos de ações que o investimento mínimo é R$100. Basta dar uma olhada no site da sua corretora, do seu banco, que você vai ver. Então, essa minha série de vídeos sobre planejamento financeiro é para todas as pessoas. Todas que querem começar a entrar no mundo dos investimentos e ainda não sabem como. E também para os que já investem, mas ainda não conseguiram construir uma carteira, um portfólio legal que o agrade. Então agora vamos seguir para o assunto do vídeo, que é como construir a reserva de emergência. E, primeiramente, eu procuro em sites, eu procuro em blogs, eu vejo nas redes sociais quais são os aplicativos e os bancos que as pessoas mais utilizam, e as corretoras também. Eu avalio por qualidade do site, qualidade do aplicativo, do serviço. Eu também vejo a qualidade do emissor, no caso. Se estou comprando um CDB, eu quero ver qual que é a qualidade do emissor. Eu sei que tem o seguro do FGC, tem essa garantia do FGC, porém, não gostaria de ter que passar alguns dias ou até mesmo meses esperando o FGC liquidar o meu dinheiro. Entendeu? Então é bem importante que você tenha isso em mente também. Não adianta nada eu abrir conta num banco digital que é o aplicativo mais vive dando pau do que funcionando. Eu vou passar mais tempo tendo dor de cabeça, tentando ligar para eles e tentando recuperar o meu dinheiro do que conseguir investir. E a ideia de uma reserva de emergência é deixar em um lugar seguro, um lugar em que eu consiga ter um fácil acesso e eu consiga resgatar o mais rápido possível. Falando então sobre a poupança, nossa velha e conhecida poupança, investimento que é dito como o mais seguro, pois você deixa o dinheiro num banco, ele vai rendendo da forma mais simples possível. Claro que é o investimento mais utilizado, mas não é o mais rentável. Alguns nem chamam de investimento. Alguns dizem que é onde você apenas deixa o seu dinheiro guardado. A rentabilidade, para você ter uma ideia, é de 70% da taxa Selic mais a taxa referencial, sendo que a taxa referencial está zerada. Então, você está recebendo 70% da taxa Selic. A poupança ela tem garantia do FGC, até R$250 mil por CPF e por instituição. Ou seja, se você tiver 250 mil e a instituição quebrar, o FGC vai garantir os seus 250 mil reais de volta. Porém, isso pode demorar algum tempinho. A poupança é encontrada em qualquer banco. Então, se você tem interesse e deseja manter o dinheiro lá por achar que é a melhor, você já sabe onde encontrar. O segundo produto que eu costumo recomendar para os meus clientes é o Tesouro LFT, ou Tesouro Selic, como ele é bem conhecido no mercado financeiro. É o título pós-fixado do governo federal que é atrelado à taxa de juros do país, a Selic. Então, você vai saber a rentabilidade no final, mas você já sabe que esse título ele é indexado à taxa de juros básica, a Selic. Um outro ponto, esse tipo de título ele acaba sendo considerado o mais seguro, pois você estará emprestando o seu dinheiro para o país. E em troca o país vai te pagar uma rentabilidade futura por isso, uma rentabilidade que está atrelada a esse índice, a Selic. Quando tratamos de risco de emprestar o dinheiro para o Brasil, muitos chamam de risco soberano, pois a chance do país quebrar é muito menor que qualquer outro banco ou qualquer outra instituição. Então, por isso que se dizem que é o título mais seguro do país. Eu fiz uma pesquisa sobre quais títulos LFT existem atualmente e no site do governo federal, do próprio Tesouro Nacional, você vai encontrar toda a descrição dos títulos, os vencimentos e como está o preço unitário de cada. E o título em questão para LFT é o Selic mais 0,03% com vencimento em 2025. Esses títulos do Tesouro, eles possuem liquidez de D+1. Você pode pedir o resgate em qualquer dia, respeitado, claro, os horários de funcionamento do Tesouro, mas o dinheiro ele só cai no dia seguinte. Os títulos do Tesouro Direto, eles possuem incidência de IOF, caso você resgate em menos de 30 dias, e também possuem incidência de imposto de renda. Eles seguem a tabela regressiva, então é bom você ficar atento, ela é relativa ao prazo, quanto mais tempo ficar, menos você paga. E também existe a taxa de custódia desses títulos, que você paga ao Tesouro Nacional, de 0,25% ao ano. Detalhe,
quando você for comprar títulos do Tesouro, fique atento à taxa que existe em cada banco. Alguns bancos ou algumas instituições cobram uma taxa de custódia para você ter títulos. Se esses bancos cobram, não é interessante. Além de você pagar os 0,25%, você estaria pagando uma taxa a mais, o que acaba não fazendo sentido, já que em outros lugares você contaria por 0,25%. Em geral, as corretoras, pelo que eu pesquisei, não cobram nenhuma taxa de custódia. Então, pode ser interessante dar uma olhada por esse lado. O terceiro produto, eu não poderia deixá-lo de fora. É a poupança do Nubank. O Nubank é um banco digital que fez bastante sucesso no Brasil com a sua cor roxa e com seus serviços excelentes, tudo de forma digital e com taxas zeradas. Então, você faz transferência, você vê o seu extrato, você consegue falar com assessores. Se você tiver alguma dúvida, basta entrar lá no chat deles que vai ter alguém para te atender. Isso revolucionou a forma como as pessoas lidavam com seus serviços financeiros. O aplicativo do Nubank tem uma função chamada guardar dinheiro, em que você pega o dinheiro que está na conta corrente do Nubank, a NuConta, e você deixa ele guardado. Ele vai render 100% do CDI. Claro que também vai ter a incidência de imposto de IR na tabela regressiva, assim como o Tesouro, e IOF para operações a menos de 30 dias. Porém, você estará rendendo 100% do CDI. É um dos produtos de investimento de reserva de liquidez mais utilizados por muitos clientes, pois é prático, é simples e você consegue retirar o dinheiro com muita facilidade. O aplicativo não costuma dar problemas. E se você ainda tiver dúvidas, o chat pode te ajudar a qualquer momento. O quarto título que eu costumo recomendar para os meus clientes é o CDB de liquidez diária. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, são títulos emitidos por bancos e que possuem garantia do FGC. Procurei em alguns sites de corretoras, em alguns bancos, como estão esses títulos, como é a rentabilidade deles atualmente. Estão na faixa de 98% a 100% do CDI. Pesquisei por Banco Inter, você consegue no próprio aplicativo do Banco Inter transferir o seu dinheiro para o CDB e você faz a aplicação ali mesmo. O C6 Bank, que tem o mesmo funcionamento do Banco Inter, você transfere o dinheiro e compra o CDB, o título. E também o do Banco Renner, que eu encontrei em muitas corretoras com a taxa de 100% do CDI. Lembrando que os CDBs eles também possuem incidência de IR e de IOF para operações a menos de 30 dias, claro. E eles utilizam a tabela regressiva na hora de cobrar o IR. Então, quanto mais tempo ficar investido, melhor para você, mais rentabilidade você vai ter. Um quinto produto que eu costumo recomendar para os meus clientes são os fundos referenciados DI, que nada mais são do que fundos de investimento de renda fixa, conservadores, com liquidez diária e que buscam entregar o CDI. Ou seja, eles vão chegar o mais próximo possível do CDI. Alguns podem superar, alguns podem ficar abaixo, mas eles vão buscar entregar o CDI, tá bom? Entenda que esse é o objetivo do fundo, como você vai ver no regulamento do fundo de investimento. Outro detalhe que eu gostaria de destacar é que os fundos de investimento também possuem incidência de imposto de renda. Então você vai ter o IOF e o IR, com, claro, seguindo a tabela regressiva de longo prazo, e também o Come Cotas, que é o adiantamento do recolhimento de imposto, em quantidade de cotas, não em valor de reais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, você vai como se você perdesse um pouquinho de cotas, mas seria um adiantamento do imposto de renda de quando você for resgatar. E esses fundos, você vai encontrar em diversas corretoras diferentes. Um dos lados positivos é, supondo que eu coloquei numa corretora A e eu não gostei do serviço dela, eu quero migrar tudo que eu tenho sem resgatar para não pagar imposto. Através de algum documento de transferência de fundos, eu consigo migrar para outra corretora B e assim manter os meus investimentos lá, sem precisar resgatar. Isso eu acho também uma vantagem de se ter em fundo de investimento, já que como eu tenho clientes que possuem investimentos em várias corretoras diferentes, acaba sendo interessante às vezes você ter uma reserva de emergência em um fundo de investimento referenciado DI, exatamente por isso. Uma dica que eu dou para você que vai investir em um fundo referenciado DI é buscar na sua corretora um fundo DI puro, referenciado DI, renda fixa. Procure não investir nos crédito privado. Esses títulos eles possuem um pouco mais de risco de crédito, então aumenta o risco do fundo como um todo. O referenciado DI puro vai ter um risco um pouco menor do que os referenciados DI crédito privado. Então tenha preferência pelo referenciado DI puro, tá bom? Eu pesquisei também sobre as LCIs e LCAs, que também são títulos de renda fixa, que são isentos de impostos. Acaba sendo bem interessante exatamente por você não ter essa cobrança e que também ofereciam taxas de 98% a 100% do CDI no período. Seria o equivalente a você ter 129% no CDB, só para vocês terem uma noção. E o grande problema era que esses títulos eles possuem uma carência de 90 dias para você ter essa liquidez diária. Eu procurei os do banco original. Então, quando você olha lá no site, você já vê liquidez diária, porém carência de 90 dias. Para o investidor que vai utilizar como uma reserva de liquidez, ele tem que ficar atento a isso, pois
Passando esse período de 90 dias, ótimo. Mas nesse período de 90 dias, você pode precisar desse recurso também. E você vai deixar ele num produto parado e fechado. Ele vai estar rendendo, claro, mas você não vai conseguir resgatar. E a ideia para uma reserva de emergência não é essa, né? Agora, falando sobre o que eu não recomendo fazer, são duas dicas. Primeira, evite procurar por produtos agressivos só porque eles possuem liquidez de D+1. Eu já tive vários clientes que colocavam recursos em fundos referenciados MAB, em fundos de inflação curta, inflação longa, porque viam na plataforma que a liquidez era D+1, viam uma rentabilidade mais alta e falavam, poxa, é bem mais interessante deixar num fundo assim do que deixar num referenciado DI, que é D+0, que não vai render quase nada perto desses. E também existem fundos multimercados, que a volatilidade deles é mais baixa e a liquidez é D+1. Porém, lembrando, não são fundos conservadores e não vão ser produtos legais para você deixar a sua reserva financeira. Na hora em que a coisa apertar, esses produtos podem cair, eles podem ter uma queda na rentabilidade, isso vai atrapalhar na sua emergência. Você vai precisar de um determinado recurso, quando você vai ver, você tem menos do que você aplicou. E sim, isso é possível. A segunda dica é, seguindo essa mesma lógica desses produtos, tome cuidado com fundos imobiliários. Foi muito divulgado no ano passado, no meio do boom da Bolsa, quando a Bolsa começou a disparar muito, o IFIX também, que é o índice de fundos imobiliários, cresceu bastante, de que era interessante investir em fundos imobiliários de papel, ou seja, fundos que têm renda fixa atrelado a imóveis, os títulos de CRI, na sua composição. São títulos com liquidez de D+2, claro, não é tão alta, mas que pagavam rendimento mensal isento de imposto. Isso chamou a atenção de muita gente, todo mundo estava querendo deixar o dinheiro guardado lá como reserva de emergência. Só que, mais uma vez, eu repito, são produtos que não são conservadores. No mínimo, eles devem ser agressivos para arrojados, porque eles possuem uma volatilidade bem mais alta do que outros. Eles são investimentos de bolsa. Em março, quando aconteceu a crise lá do coronavírus, esses produtos despencaram bastante. Teve fundos imobiliários que caiu mais de 50% em um dia. Então, veja bem aonde deixar a sua reserva financeira. Procure por produtos conservadores e com liquidez. Procure liquidez diária ou no máximo D+1. São produtos que vão te ajudar nas emergências. E é isso, pessoal. Estamos ficando por aqui. Esse é mais um dos vídeos da série Planejamento Financeiro. E no próximo, eu vou estar falando sobre como você acha a equivalência da taxa de LCI ou LCA para um CDB. É bem importante que vocês saibam disso também. Um abraço.